É notícia até hoje o problema criado com as chamadas demissões na época do governo Lula. Se falam em 10 mil demissões e o governo, através da Procuradoria-Geral do Estado, fala-se em 5 mil demissões. E tem algumas coisas que é difícil de ser entendido. E eu me lembro que, quando da legislatura passada, nós vivemos alguns momentos bastante difíceis nessa casa, quando o ex-governador Cassol acabou com a gratificação dos professores e criou a chamada assiduidade. Eu lembro que o Sintero quase nos matou de bater, de botar outdoor na rua, de escrever os nomes em faixa. Depois que viram que aquilo não resolvia, pediu ajuda para casa. Eu fiz parte de uma comissão que parece o deputado Euclides, o deputado Jesualdo, o presidente ajudou nisso, para que a gente pudesse intermediar com o governo do Estado para flexibilizar a tal da assiduidade. E nós fizemos isso. Depois de muita luta, que não era fácil convencer o ex-governador, nós conseguimos chegar ao termo. E praticamente acabou com a assiduidade. E que eu fui relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e depois do acordo firmado, das tratativas feitas, eu me lembro que quando nós fomos votar, por um interesse particular da direção do Sintero de resolver problemas da diretoria do Sintero, nós fomos chamados de bandido, de moleque, de menino de recado, de capacho, de vagabundo, de ladrão. E isso está gravado na TV Jovem. Volta e meia, eu dou uma pesquisadinha lá e assisto o vídeo e eu fico irado só de assistir. Até porque eu nunca fui capaz, não sou ladrão, não sou pau mandado, nunca estive nessa casa a serviço de ninguém. Mas cumpri naquele momento o compromisso que nós fizemos com os professores, com os agentes administrativos, com os secretários de escola, com aqueles que realmente não iriam receber tudo o que precisavam, mas que de alguma forma, professora Vitória, estava sendo contemplado com aquilo que era possível e que nunca havia a essa casa mudar aquilo. E nós aprovamos no final de 2008, e foi publicado no Diário Oficial de 11 de janeiro de 2008, dia 9 de janeiro nós aprovamos, foi publicado no Diário de 11, a Lei 420, que trata, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais de educação básica do Estado de Rondônia e da outras providências, substituindo a 250 de 2001. Muito que bem, fizemos aquilo que foi possível fazer na busca e no intuito de ajudar e contribuir com os profissionais da educação, que nós sabemos da importância que tem e que o Estado precisa contemplar. Ouvi o deputado Euclides falando agora há pouco sobre o salário do professor, e aqui começa o nosso problema. Passada a aprovação da 420, o Sintero entrou na Justiça contra o governo do Estado, contra a Assembleia, que foi quem aprovou a lei, contra a Secretaria de Estado da Administração, dizendo que a lei era inconstitucional, que estava equivocada e que a forma de mudança de nível dos professores, que já vinha ocorrendo ao longo dos anos. Ao longo dos anos, nós temos um professor, por exemplo, que ele é nível 1, ele fez curso, estudou, preparou. Nós tínhamos uma possibilidade administrativa de fazer uma gratificação por mudança de nível que mudou o salário desse professor. O Sintero achou que isso não estava bom, entrou na Justiça. A Secretaria de Estado da Educação foi provocada, o governo do Estado foi provocado, a Secretaria de Estado da Administração entrou com mandato de segurança, fez todas as defesas que se precisava fazer. A atual procuradora adjunta do Estado, que era a procuradora da SEDUC na época, fez todo o trabalho, a peça processual bem feita, justificando, argumentando o interesse do Estado em fazer isso e a necessidade. Mas o doutor Francisco Prestel, ao analisar a ação
E aí eu costumo dizer que quando a gente encontrar um jabuti em cima do árvore, é bom não mexer com ele, porque jabuti não sobe em árvore, alguém colocou ele lá. E se tirar, vai dar problema. Quem procura o que não perdeu, quando acha também não sabe o que encontrou. Olha só o que aconteceu com o famoso tiro no pé. Com a ação dos internos, o doutor Precela, no voto dele, ele disse o seguinte no final do voto, porque ele não poderia tratar de impossibilidade de forma monocrática. Daí ele remeteu para o pleno, ele disse o seguinte: com base nos argumentos acima expedidos, tem por inconstitucional o parágrafo 4 do artigo 5º da Lei Complementar 420/2008, que proporciona o enquadramento de professor de níveis 1 e 2 de ensino médio para o de nível 3 de ensino superior, sem a realização de concurso público, afrontando o artigo 34, inciso 2º da Constituição Federal. Ante o esforço, declara inconstitucional o parágrafo 4 do artigo 5º da Lei Complementar 420, devendo a demanda ser remetida ao Pleno para controle de constitucionalidade. E isso foi remetido para o Pleno. O governo do Estado, mais uma vez, apresentou sua defesa e passou a se discutir o que eles chamam de provimento derivado. Ou seja, ganho a mais por aquilo que você conquistou, por se habilitar, por se profissionalizar. Decisão do Pleno comunicada a essa casa no dia de hoje através do ofício de número 325/2011. A decisão do Pleno. Só pegar aqui a decisão. A conclusão do Pleno do Tribunal de Justiça. Ele diz que ante o exposto, julgo procedente a arguição de constitucionalidade para declarar inconstitucional o artigo 5º, parágrafo 4 da Lei 420/2008. Por arrastamento, declara também inconstitucional os artigos 37 e 38 da mesma lei, por regular sobre forma de promoção vertical. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? E que é a grande preocupação que eu tenho. Pelos dados que eu levantei rapidamente hoje, são 3.500 professores que, a partir dessa decisão do Tribunal de Justiça, vai ter redução salarial. E mais 1.500 que estão com os processos paralisados da Procuradoria-Geral do Estado, porque quando se obteve uma decisão declarando inconstitucional, a Procuradoria parou de conceder a promoção de nível. Só para os senhores terem uma ideia, com base na tabela da 420, um professor de nível 1, quando ele chega no nível 3, ele sai com um salário de 851, no final ele vai estar com 1.192 dentro do nível 1, quando ele chega no nível 3, ele vai para R$ 2.006. É uma diferença praticamente de R$ 1.000 que ele vai perder no salário. Um professor de nível 2, quando ele chega no final, ele vai perder uma média de R$ 500. E o professor de nível 1, 20 são professores de 40 horas, o de 20 horas, ele vai chegar no final do nível 1 com 596, e quando ele chega no nível 3, tem nível 3, ele perde R$ 500. Ou seja, qual é o grande problema que nós temos hoje? Se está declarado inconstitucionalidade, não tem aplicabilidade da lei. Significa dizer que a partir da decisão, esse desconto vai ter que ser feito no salário dos servidores, dos professores. E o que me assusta, senhores deputados, senhoras deputadas, é que o diretor do RH da Secretaria de Estado da Administração, um cidadão por nome Ramiro, que é namorado ou marido da procuradora adjunta do Estado, que deveria estar trabalhando para proteger o Estado e proteger os servidores, ela está tentando provocar os outros procuradores a não conceder sequer os benefícios que os professores têm, por no caso de gratificação por titulação. Um professor que tinha nível médio, fez faculdade, tem diploma de nível superior, e ele tem por direito, com base no plano da legislação, uma gratificação
processo que tem chegado na mão do Ramiro, ele despacha o processo, encaminhando para a Procuradoria e anexando a cópia da decisão do Dr. Prestel, dizendo que é inconstitucional e provocando os advogados para dizer para o governo que ela tem que tomar uma providência. A procuradora adjunta, que foi citada na decisão e notificada, ela e o Dr. Valdeci, que é procurador, não tomou nenhuma providência com relação ao acordo, à decisão do Tribunal de Justiça. E empurrou o processo para frente para ver se outro fala no processo. Ou seja, estão esperando o caos para depois se posicionar. Da mesma forma que ela está tentando fazer com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Esses dias nós já tivemos praticamente um conflito dentro da Procuradoria-Geral do Estado, porque estão caçando chifre na cabeça de cavalo, tentando caçar direito adquirido dos policiais, e o caos já engrossou. E se brincar, vai engrossar mais. E nós estamos correndo o risco daqui a pouco de ter a Polícia Civil parada, de termos professores numa mobilização justa, porque ninguém vai aceitar perder essa quantidade, esse percentual do salário. O governo do Estado, por sua vez, não tomou nenhuma posição até agora com relação a isso. E o governo precisa achar uma forma de resolver isso, e é urgente. E é urgente. Ou cria uma gratificação, ou cria uma estratégia, ou encaminhar-se uma outra lei para essa casa, como ele fez no caso da Procuradoria-Geral do Estado, que também foi alvo de arguição de inconstitucionalidade, de declaração de inconstitucionalidade, a lei que nós aprovamos aqui no final do ano passado, mas que o governo, quando ficou sabendo disso em tempo hábil, encaminhou um novo projeto de iniciativa do governo para cá e resolveu. O governo até agora não fez nada. Você não vai acabar sendo aqui. Obrigado, deputado Walter. E quero parabenizar Vossa Excelência quando traz aqui para esta casa uma discussão desse nível. E pelo que eu entendi, graças à ação do Sintero, através do seu advogado, que provocou essa situação. Foi dessa forma que eu entendi, eu acredito que todos entenderam dessa forma também. E eu já dizia no passado, inclusive disse na época, quando houve essas discussões, que a gente foi achincalhado aqui pela direção do Sintero, de que a direção do Sintero na época não estava ajudando os servidores da educação, estava atrapalhando com as suas ações truculentas e da forma equívoca de pleitear os seus direitos. Então realmente é lamentável que o Sintero, que deveria ajudar e proteger os sindicalizados, seja os professores, enfim, o pessoal da área de educação, acabou trazendo um grande transtorno, um grande problema, e que aí ficou uma situação complicada que o governo vai ter que resolver realmente através dessas procuradoras, através de uma medida ou outra, para realmente resolver essa situação que hoje eu vejo assim com muita preocupação. Como Vossa Excelência mesmo colocou, nós poderemos ter aí em breve uma paralisação da educação para os funcionários com toda a razão. Que ninguém vai aceitar de perder aí R$1.000, R$500 no seu salário, que já é minguado, que já é pouco, e que a gente falava agora há pouco aqui, o próprio deputado que colocou aqui, que realmente era preciso colocar o valor do salário dos professores, que realmente está muito aquém do que os professores merecem. Então, realmente, a gente lamenta, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência, com todo o bom senso que tem, e essa casa, com todas as partes aqui, nós estaremos fazendo o que for possível para que a gente possa realmente ajudar e que não entre no colapso o setor da educação do nosso Estado, que ele é muito importante para todos nós que temos nossos filhos, nossas famílias, enfim, nós que moramos em Rondônia. Parabéns, deputado Walter Araújo, por levantar, assim que recebeu esse comunicado do Tribunal de Justiça dessa decisão, que realmente é lamentável que aconteça isso aqui no nosso Estado, mais uma vez prejudicando quem trabalha e deveria ser prestigiado, mais uma vez prejudicado. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Gentil. E ainda, dizer, deputado, que consultando a Procuradoria da Casa hoje, inclusive alguns procuradores do Estado, nós teríamos a oportunidade de propor um recurso, de impetrar um recurso no STF, para tentar, principalmente, aí já não é mais discutir inconstitucionalidade, porque ela está declarada e nós sabemos que isso não tem como. Não tem como. Isso aqui poderia ser
sido resolvido dentro de um acordo, dentro de um entendimento, que foi sempre um apelo que nós fizemos para o Sintero, que ao invés de xingar deputado, de botar faixa no plenário, de pichar o nome do deputado pelas ruas, que sentasse à mesa para conversar. Mas preferiram o caminho mais difícil e deu o que deu. E agora não adianta também ficar reclamando do leite derramado. Tem que se achar uma forma de resolver. Nós temos algumas decisões a nível de Brasil, e a Assembleia Legislativa tem um caso parecido com esse, que é o caso dos 21 servidores da Casa, que não foram enquadrados como estatutários e que também não são seredistas, que estão em comissionados e com uma ação que está caminhando na Justiça, e que a última decisão é no sentido de demissão desses servidores. E eu até pensei que o Tribunal de Justiça, assim como já aconteceu no Tocantins e outros estados do Brasil, iria realmente não permitir o enquadramento, mas iria permitir a permanência desses servidores trabalhando na Assembleia Legislativa pela questão social, pelo direito adquirido. São 20, são 30 anos que estão aí à disposição da Casa trabalhando. Esse caso aqui é um caso semelhante. O Tribunal de Justiça de Rondônia, quando aprovou o PCCS deles em 93, nós temos notícia de alguns servidores do Tribunal que não foram concursados, que foram enquadrados com base nas possibilidades de lei, que foi motivo de arguição de constitucionalidade, não foram demitidos. Isso já foi para o CNJ, tem uma defesa inclusive feita por um dos desembargadores, foi arguída e considerado pelo MP Federal, e até hoje esse povo foi demitido, já achou um jeito de resolver. E eu penso que agora deveria se aplicar a mesma regra na questão dos professores da mudança de nível. Não é só ir lá e escrever que o professor tem que fazer concurso. Correto? Cessa, acaba com isso a partir de agora. Mas é preciso respeitar, eu penso, o direito da adquirido e a questão social. Como é que o professor vai sobreviver com R$1.000 de salário, deputado Glaucione? Como é que o professor vai sobreviver com R$600, R$700 de salário? Qual é a condição que ele vai ter de estar na sala de aula? Nenhuma. Então eu penso que nós temos que buscar uma alternativa, e essa casa está à disposição, deputado, para ajudar a negociar isso. Eu quero já deixar aqui um apelo à Comissão de Educação da Casa, dos direitos individuais e coletivos, para já iniciar o trabalho nesse aspecto, da gente buscar junto à Procuradoria-Geral do Estado, junto ao Governo do Estado, uma alternativa para já resolver isso, cessar essa história dentro da SEAD, da própria Secretaria de Estado, está provocando o caos da educação, está criando transtorno para o servidor. Eu acho que não é para isso que eles foram nomeados. Eles estão lá para ajudar e para contribuir com o Estado e não para prejudicar, principalmente o diretor de RH. Eu acho que esse cidadão deveria se olhar no espelho, saber da missão e da responsabilidade que ele tem e que ele deve ter feito na escola. E não ficar lá tentando prejudicar o servidor da forma que ele está fazendo. Assim como a secretária de junta da SEAD, deputado Delfim. Se tem notícia, e eu fiz um requerimento que foi aprovado nessa casa, solicitando cópia da ficha funcional da secretária de junta da SEAD. Porque a notícia que se tem que ela está afastada do Estado há 8 anos que ela não é mais servidora do Estado. Mas que na preparação para a transposição ela juntou os documentos como se funcionária fosse, para ser transposta. E a comissão detectou que ela não era funcionária, pediu os documentos comprovados e até hoje ela não encaminhou, mas ela continua como secretária de junta da administração. Qual é a possibilidade, qual é a condição, deputado Euclides, que ela tem de continuar sendo secretária de administração, que cuida não apenas da ficha funcional dela, mas da ficha de todos os servidores do Estado? Se ela está tentando, se é verdade o que está se anunciando, adulterar os documentos dela para ir para a transposição, o que ela não pode fazer com os servidores que ela considera desafetos dela? Com as pessoas que ela não quer ter? Então é preciso a gente começar a pensar nisso. E eu quero aqui encerrar, só encerrando aqui mais uma vez, mas eu concedo uma participação secretária. Obrigada, deputado Walter. Deputado, a Vossa Excelência está com as informações aí mais precisas em relação à justiça, então de maneira nenhuma eu vou aqui fazer qualquer comentário, porque
Vossa Excelência tem essas informações aí mais precisas. No entanto, eu queria destacar, primeiro, que já há precedentes, né, em outros municípios, em outros estados, em relação à elevação de nível. Além disso, eu vou fazer uma comparação aqui com argumentos que a maioria dos deputados usam em relação à votação do Código Florestal. Vocês usam um argumento muito forte, que a maioria da população do Estado de Rondônia vieram para cá incentivados pelo governo federal e, nesse sentido, tinha a questão do desmate. Os